Bom dia, galerinha. Hoje a gente está retornando com as nossas aulas de arte e nós vamos, durante esse nossos slides, nós vamos retomar e fazer uma revisão do que nós vimos durante as aulas presenciais que nós tivemos. Nós vamos falar do teatro, né? Como vocês estão vendo aí. Abrimos as cortinas e a gente vê os personagens que estão lá, que nós começamos a ver desde o nosso primeiro dia de aula. Então, o teatro na escola, né, que a gente iria começar a trabalhar, ele já diz que nós já nascemos fazendo teatro. Todos nós, né? Todos nós temos um dom de ser ator, né, e de interpretar uma personagem e fazer dela, né, as mais variadas caras e bocas, como a gente diz. Então, a origem da palavra teatro, ela vem do grego, teatron. É uma forma de arte em que o ator ou um conjunto de atores, eles vão interpretando uma história ou uma atividade para um público em um determinado lugar. Pode ser um teatro de rua, pode ser um teatro, um anfiteatro, pode ser uma casa de teatro, uma casa de shows. E esse determinado lugar, ele é montado com auxílio de uma pequena equipe técnica e uma equipe artística. Então, o espetáculo em si, ele tem como objetivo apresentar uma situação, a despertar um sentimento no público. Então, o primeiro ator da história chamava-se Tespes. Então, o que é ser ator? O que é ser uma atriz? Todos nós, um dia, né, já tivemos essa vontade de ser atriz, de ser ator, de abandonar a vida que a gente tinha para ir viver uma aventura, né? Ser um grande ator, um grande intérprete. Então, o ator é a pessoa que cria, ele é capaz de criar um personagem, né? De interpretar muito bem aquela cena, de representar uma ação dramática, baseando-se em textos, em estímulos visuais, estímulos sonoros e outros, né? É uma variedade muito grande da forma como o ator ou a atriz vai interpretar determinado personagem. Ele é criativo demais. Então, previamente, são concebidos por um ator ou criados através de improvisações. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de virar e já ser outra pessoa, interpretar, né? Falas, gestos, sentimentos. Isso é uma coisa individual ou é uma coisa coletiva. Às vezes o grupo se entrosa tanto que eles são capazes de improvisar uma apresentação ali, aqui e agora. O autor, quem é essa pessoa? O autor é aquela pessoa que criou o texto. São aquelas pessoas que escrevem uma história, né? Então, ele é a pessoa que criou o texto que vai ser usado na peça de teatro. Uma história da Baratinha, e do Dom Ratão, e do Chapeuzinho Vermelho, e da Cinderela. Ele é o autor. O autor é uma das 3 entidades da história, sendo que as outras são o ator e o público. Então, para que o teatro aconteça, tem que ter o autor, tem que ter o ator e tem que ter o público. E é também função do autor criar um mundo alternativo, um mundo de faz de conta, com personagens, com cenários, com eventos que formam uma história. Então, aí nós temos o cenário. O cenário, ele é um espaço, é o espaço real ou virtual, onde a história vai se passar. Então, nós temos dois cenários, um cenário virtual e um cenário real, que é o palco, né? O figurino, que nós já estudamos sobre o figurino. O figurino é aquele traje que é usado por um personagem de uma produção artística, né? Então, um figurino que vai basear-se
como ele vai trabalhar no cinema, no teatro ou em algum vídeo. E o figurinista é aquele profissional que vai idealizar, que vai criar o figurino. Como é que ele cria isso? É da imaginação dele? É necessário que o figurinista conheça a história, para poder ele ter uma ideia de como aquela pessoa se veste. Então é ideal, né? É imprescindível, é necessário que o figurinista conheça toda a história que vai ser tratada naquele trabalho. Por quê? Porque o figurino tem que revelar muito das personagens. Se o personagem é um bruxo, é uma bruxa, é uma fada, é um animal, é um príncipe, é uma rainha, então ele vai ter muito que criar uma coisa que seja próprio, que seja única daquele figurino, daquela pessoa. Então aí nós temos algumas imagens com alguns figurinos, né? Os palhaços, reis e rainhas, né? E outros personagens aí do Jatibum, né? Então existem muitos personagens. Por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês viram que a gente viu as personagens que foram criadas por Monteiro Lobato. A Emília, o Visconde de Sabugosa, o Rabicó, né? E a Cuca. E todos esses personagens têm uma personalidade própria, um figurino próprio, né? Você vê que a Emília é uma boneca de pano, né? Que o Visconde de Sabugosa é uma espiga de milho. O Rabicó é um porco, entendeu? Mas eles têm uma alma própria, um figurino próprio, uma roupa que identifica que ele é aquele personagem, ok? Aí os adereços. Os adereços são aqueles objetos que enfeitam. Como nós fizemos nas nossas primeiras aulas, eu pedi para vocês trazerem alguns adereços, pulseira, óculos, chapéu, anel, brinco, colar, cinto, um adorno de cabeça, e vocês trouxeram e a gente fez aquelas trocas, fizemos aquela roda de conversa e um foi usar o adereço do outro. E a gente perguntava assim, será que parece com o dono do adereço, né? Se a gente vê aquele adereço, a gente já sabe que aquilo ali parece com aquela pessoa. Então, o adereço é todo objeto que é usado como enfeite. Um anel, uma pulseira, um brinco, um colar, um cinto, um chapéu ou um adorno de cabeça, que são aqueles diademazinhos, né? Penachos. Então, é todo objeto que é necessário que o autor use para compor a sua imagem. A Emília, por exemplo, ela precisa daqueles cabelos de pano, aqueles cabelos de tira, porque sem aquilo ali, ela não é a Emília, não é a boneca de pano. Ou seja, é um suporte da ação, do figurino, né, de época, num determinado momento e um contexto. Por exemplo, se eu vou representar um rei, se eu vou representar Dom Pedro I, eu vou ter que usar todos aqueles adereços de Dom Pedro I para poder parecer, para compor a imagem. Entende? Aí nós temos aí vários adereços, penachos, máscaras de mais variadas formas para poder complementar o personagem. Os personagens. Bom, os personagens é aquele ser vivo de uma história ou de uma obra. Qual a diferença entre história e obra? História é criada pelo autor. A obra, ela aconteceu. É um fato verídico, né? Então, o personagem ele pode ser um humano, né? Como a Narizinho, por exemplo, Pedrinho. Um animal, o Rabicó. É um porco, né? Um animal. Ou um ser fictício, né? Que não existe, mas que naquela história ele vai existir. O Saci, a Cuca, certo? Então, é um ser que não existe, mas nas lendas eles existem. Ou um objeto, ou uma coisa qualquer que o autor vai inventar, né? Por exemplo, a Emília. A Emília é uma boneca de pano que aprendeu a falar, né? O Visconde de Sabugosa, né, é aquela espiga de milho, né,
que é muito culto, que conhece muito, que lê muito, o autor inventou aqueles personagens e deu vida a eles. Então, pode ter nome ou pode não ter. E pode o autor querer dar um nome àquele personagem, né? E pode ele não ter nome, é qualquer tipo de personagem. Então, é encontrado em obras de literatura, por exemplo, As Reinações de Narizinho, a literatura de Monteiro Lobato, a Mônica, o Cebolinha, a Turma da Mônica, no cinema, né? O Walt Disney criou tantos personagens lindos, a Cinderela, a Branca de Neve e os Sete Anões, né? E muitos outros personagens que a Bela Adormecida, a Bela e a Fera, que tudo apareceram no cinema, no teatro, na televisão, em desenhos, né? Ou alguns Power Rangers, por exemplo, aqueles games que vocês assistem, são personagens criados por algum autor. Então, no cinema, no teatro e na televisão, ele não é representado por um boneco, ele é representado por um ator, por uma pessoa que faz o papel daquele personagem. Então, aí nós temos, exatamente o que eu falei agora, uma pessoa que no teatro, na televisão, eles são representados por uma pessoa. Nós temos aí a Branca de Neve, o Visconde, a Emília, a Cuca, né? O Capitão Gancho, e a Vovozinha, e Malévola, todos esses seres que nós já vimos em desenho animado e eles podem ser representados por seres humanos, certo? A sonoplastia. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante, que era exatamente aí que a gente começaria a falar e nós tivemos que parar nossas aulas presenciais. A sonoplastia é uma comunicação pelo som, que envolve todas as formas sonoras, musicais, ruídos, falas. Isso vai ser recorrendo à manipulação de registro de sons. Então, a sonoplastia, ela estabelece uma linguagem através de signos e significados. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme que aparece aquele som, a gente já sabe que é um suspense, que alguém vai aparecer. O Drácula, por exemplo, né? Quando ele aparece para sugar o sangue. Então, a gente já sabe que tem uma música que vai arrepiar a gente todo e a gente sabe que ali não vai ser coisa boa. Ou então, uma musiquinha alegre que a gente sabe que alguém está saltitante, está feliz, né? Então, existe a música do medo, a música, o ruído do arrepio, o ruído da felicidade. E tudo isso é através da sonoplastia, que é o som que nos comunica alguma coisa. Que alguém vai ser pego, que alguém vai ser devorado, né? Então, tudo isso a gente entende, né? A gente se comunica. É uma linguagem que estabelece, digamos assim, uma rotina comigo. Eu sei que aquele som ali não é um som bom. Eu sei que aquele é um som de terror. É um som que é um ruído que vai acontecer alguma coisa mal ou então uma coisa boa, dependendo de como as formas sonoras, musicais vão ser apresentadas. A iluminação, outra coisa importante que nós iríamos ver. Então, daqui para frente, nós vamos só ver o que a gente iria trabalhar para poder a gente fazer a nossa peça de teatro. Então, a iluminação é um sistema de luzes que desempenha no palco diversas funções, diversos efeitos artísticos, né? São inúmeros, são luminosos, não são usados apenas no teatro, né? Mas em todos os espetáculos, como balé, óperas, shows musicais, e dá aquele efeito, né? Aqueles grandes shows, né? Dos sertanejos, das bandas de forró. Então, você é acostumado a ouvir quando ele diz luz, câmera,
Ação, isso é um emblemático que se usa no teatro, na televisão e no cinema. Luz, câmera, ação. Então a iluminação é um sistema importante para poder a gente ver bem o personagem, para poder a gente ver a representação, a face dele, certo? O camarim. O camarim é muito engraçado. É uma sala onde os artistas, os apresentadores se preparam, se arrumam, né? Antes de se apresentar lá no palco. Então existem personagens importantes, principais, que eles têm um camarim só para eles. Mas outros não. Outros todo mundo se ajuda, se arruma junto. E existe a coxia, ou o que a gente chama de bastidores, ou ainda atrás das cortinas. É um lugar situado dentro da caixa do teatro, mas fora da cena. No palco, por exemplo, da Itália, em que o elenco aguarda sua deixa para entrar em cena na peça teatral, ele fica atrás das cortinas. Você fica vendo o outro, passando toda a sua fala para poder você entrar. Então, por analogia, né, é qualquer espaço situado fora de cena. Ou seja, é o atrás das cortinas, né, em que os atores aguardam a sua vez de entrar em cena. Aqui nós temos o camarim, né? Por exemplo, esse camarim aí é de uma atriz que o camarim é só dela. Ela tá lá, vai fazer o cabelo, a maquiagem, a roupa, tá tudo lá arrumadinho para poder ela chegar e ser ajudada por alguém para arrumar. E aqui do outro lado a coxia. Você vê lá o palco e aqui as pessoas aguardando a vez de entrar no palco. Isso aí são exatamente o de trás das cortinas, ou a coxia, como a gente chama. O palco, né? Que aí você está vendo o palco de um teatro. O palco é o local para a apresentação dos artistas. A peça de teatro, a dança, a ópera, os grupos musicais, uma apresentação de uma sinfonia, muitas outras coisas são apresentadas no palco. Então, em nossos dias hoje, os palcos eles são constituídos com 3 tipos. Nós temos o palco italiano, nós temos um palco de semi-arena e nós temos um palco de arena. São bem diferenciados. Então, aqui, esse que vocês estão vendo agora é um palco italiano, onde os espectadores ficam apenas de frente. Geralmente, situa-se mais distante da plateia, né? É o que é mais conhecido por nós. Esse aqui é um palco de semi-arena, constituído de uma plataforma que avança pela plateia, ficando esta disposta em semicírculo ao seu redor, que aproxima mais o espectador do ator. Isso aqui era mais usado nos circos gregos e romanos. Aqui é o palco de arena, né? Também um palco circular, situado no meio da plateia. O público senta-se em uma arquibancada ao seu redor para assistir. E geralmente os teatros de arena são muito grandes. São como os nossos estádios de futebol, por exemplo. De modo que os atores e o público têm mantêm uma relação mais estreita. Por exemplo, os grandes shows de Roberto Carlos e dos grupos sertanejos, que às vezes são realizados nos clubes, nas arenas de futebol, né, nos estádios, ele interage mais com o público. Por quê? Porque é uma área circular, né, onde o ator, o músico, ele está no meio do palco, todo mundo está vendo ele, ok? Aí nós temos o palco elisabetano, que não é muito usado no Brasil, né? Mas ele tem a característica de um palco misto. O público o circunda por 3 lados, né? Como vocês estão vendo, 3 lados são circulados pelo público ou então são mistos, né? Então você tem um palco e
ele tem uma forma, né, de um palco misto, que é circundada por 3 lados, ou retangular, ou circular, ou então misto, certo? Não é muito usado aqui no Brasil, não. Acho que nós não temos nenhum teatro brasileiro com essa característica, não. Então, gente, já que a gente está chegando aqui ao final, né, nós temos uma atividade aí na página 31 do livro de vocês. Então, o teatro é uma arte belíssima, né? Eu creio que o teatro deve trazer felicidade, deve ajudar-nos a conhecermos melhor a nós mesmos e ao nosso tempo. Então, o nosso desejo é o de melhor conhecer o mundo que nós habitamos. Para quê? Para que a gente possa transformá-lo da melhor maneira. Então, o teatro é uma forma de conhecimento e deve ser também um meio de transformar a nossa sociedade. Pode nos ajudar a construir o futuro, em vez de mansamente esperarmos por eles. Gente, isso foi uma frase do Augusto Boal, que é um mestre do teatro. Então, na próxima aula, nós vamos ver na prática alguma performance teatral que vocês acompanham na nossa aula, na nossa sala de aula do Google, que eu vou deixar lá algum trabalho, alguma atividade suplementar sobre teatro, ok? Muito obrigado, tenham todos um bom dia, né? E aguardem as nossas novidades.